Wow, this is very, very special to us. Isso é muito, muito especial pra gente. It's the first time for us to travel for ministry as a family, É a primeira vez que viajamos como um ministério em família and it's to our favorite country in the world. e para nosso país preferido. It's not just us, by the way. E não é só a gente. Egyptians, we never have big hopes in the World Cup. Os egípcios, a gente nunca teve tanta chance na Copa do So Mundo. we choose the country that plays the most beautiful football, Então a gente escolheu o país que tem o futebol mais bonito, that have hot hearts, que tem corações, music in their hearts, tem coração com música, joga bonito. que joga bonito. Egyptians cheer for Brazil every time in the World Cup. Os egípcios torcem para o Brasil todas as vezes na Copa do Mundo. And we promise to do our best against Argentina after tomorrow. E prometemos dar o nosso melhor contra a Argentina. But don't get your hopes high. Mas não tenha muita esperança. Pastor Vux is right. We are not from here. We're not from Rio. E o pastor Vux tem razão, a gente não é daqui do Rio. We're from outside. A gente é de fora. Not just outside Rio, outside Brazil. Não de fora do Rio somente, mas We fora are do from Brasil. far away place. A gente vem de bem longe. I want to show you the picture Quero te mostrar uma foto aqui of our house and our da car. nossa casa e do nosso carro. So this is our house and this is our car. Essa é a nossa casa e o nosso carro. Our house is 7,000 years old. Nossa casa tem 7.000 anos. Our message today is called Outside and A Far. nossa mensagem hoje é para fora e longe. I want to ask you a few Eu questions. quero te fazer algumas perguntas. Are you living inside or outside? Você está vivendo do lado de dentro ou fora? Is your heart more internal or more external? O seu coração é mais voltado para dentro ou para fora? Do you like to be close to home Você gosta de estar perto de casa or far from home? ou longe de casa? When you look in your eyes, Quando você olha nos seus olhos, do you look more inside você parece mais or interno do you look more outside? ou mais para fora? Today we will take you to the desert Hoje a gente vai te levar para o deserto and we will learn how to live e vamos aprender como viver outside and far. para fora e longe. God's people were lost in the desert of Egypt for 40 O years. povo de Deus estava perdido no deserto por 40 anos. And in Exodus 33, we see a specific moment E em Êxodo 33 a gente vê um momento específico, where God's people didn't yet arrive to the promised land, quando o povo de Deus ainda não tinha chegado na Terra Prometida, but they were settled. mas eles já estavam firmados. They were settled where they were not supposed to be. Eles estavam firmados onde eles não deveriam estar. And God told Moses in the beginning of Exodus E 33, Deus falou com Moisés no início de Êxodo 33. depart, go up from here. Saiam deste lugar. And the people you've brought out of Egypt, E o povo que você tirou da I terra do want you to Egito, take them outside levem eles para fora, to the land that I promised to your fathers. para a terra que eu prometi a seus pais. And a few verses later, he calls them stiff-necked people. E alguns versículos depois ele os chama de povo teimoso. And when they heard that God told them stiff-necked people, Quando eles ouviram que Deus os tinha chamado de povo teimoso, they cried. eles choraram. But God didn't want them to cry. Mas Deus não queria que eles chorassem. He wanted them to move. Deus queria que eles se movessem. And I want to tell you, my prayer for us tonight E eu quero te falar que a minha oração para nós hoje is not that we would cry at the end of the service, não é que choremos no final do culto, but that we would move. mas que a gente se mova. Please stand up with me for a Por second. favor, levante comigo por um segundo. Put your hand on your heart. Coloque sua mão no seu coração Tell him, Lord, e fale: Senhor, tonight essa noite I don't want to cry. eu não quero chorar. I want to move. Eu quero me mover. I want to go where you want me to go. Eu quero ir para onde o Senhor quer que eu vá. Touch my eyes for the outside and far. Toque os meus olhos para fora e longe. Fill my heart with outside and far. Enche o meu coração com And longe leave e my fora. feet for outside and far. E guie os meus pés para longe e fora. As we stand, I want you to receive the word of God for us today. Enquanto estamos de pé, eu quero que vocês recebam a palavra de Deus. Vinicius will read to us Exodus 33 from verses 7 to 11 Vinícius vai ler Êxodo 33, do 7 ao 11. with a lot of reverence to the word of God. Com muita reverência à palavra de Deus, Let us open our hearts. vamos abrir nossos corações. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro.
Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Essa é a palavra de Deus. This is the word of God. You may be seated. Vocês podem se sentar. Did you notice that the tent was outside? Vocês perceberam que a tenda era do lado de fora? Not just outside, but also far, right? Não só do lado de fora, mas longe, certo? And everyone who sought the Lord E todos aqueles que viram o Senhor would go outside to the tent. iam para fora, para a tenda. The name of the tent was the tent of meeting. E o nome da tenda era a tenda do encontro. If you want a meeting with God, Se você quer um encontro com Deus, where do you go? onde você vai? Where do you go? Aonde você vai? What are they saying? Yeah, the meeting tent. No, you go outside and far. Não, você vai para fora e longe. The tent was not inside and close. The tent was outside and far. A tenda não era do lado de dentro e perto, ela era do lado de fora e longe. Let me ask you again. If you want to meet with God, where do you go? Deixa eu perguntar novamente, se você quer se encontrar com Deus, para onde você vai? Outside and Outside far. and far. Good job. Give each other a clap. Bravo. Good job. Everyone is invited outside and far. Todos são convidados para fora e longe. There were thousands of people. Haviam milhares de pessoas. There was a big tent. Tinha uma tenda gigante. How many people went? Quantas pessoas foram? You know? Vocês sabem? 2. 2. Moses Moisés and Joshua. e Josué. And everybody else, E todo o mundo restante, they stood beside their tents, eles ficaram ao lado de suas tendas, looking at Moses and Joshua as they see God. olhando para Moisés e Josué enquanto eles se encontravam com Deus. I asked ChatGPT to paint us a picture to help us see this. E eu pedi para o ChatGPT pintar uma Let us foto look at it. para a gente dar uma olhada. Use your imagination. Use sua imaginação. No? Everybody standing outside their own tent, at the door of their own tent. Todo mundo do lado de fora da sua tenda, mas parado na porta da sua And only tenda. 2 people went far and outside E só 2 pessoas foram para fora e longe to meet with God. para se encontrar com Deus. Who meets God? Quem precisa de Deus? Only the 2 people in the tent. Quem se encontra com You Deus? see Só the as 2 cloud, you pessoas. see the fire, you see the glory and the presence. Você vê as nuvens, o fogo, Where a is it? glória na presença. Onde ela está? Outside and far. Longe e fora. And everybody else are spectators. Todos os restantes são espectadores. In the World Cup, Na Copa do Mundo, in every stadium, em cada estádio, there are thousands of spectators. tem milhares de espectadores. But only 22 players get to touch the ball. Mas só 22 jogadores tocam na bola. In the church, there are thousands of spectators. Na igreja tem milhares de But a few espectadores. people who meet the Lord. Mas só algumas pessoas que encontram com Deus. And those people do what? They go where? E essas pessoas vão para onde? They go outside Elas vão para fora. and they go far. E elas vão As we longe. look at the picture, 3 quick lessons before we look into 5 applications. Enquanto olhamos para a foto, 3 lições. The first lesson is that the tent was built for everybody, A primeira lição é que a tenda era para todos, but only Moses and Joshua went. mas só Moisés e Josué foram. There's a problem here. Tem um problema aqui. The second observation, A segunda observação, people liked their own tents. as pessoas gostavam das suas próprias tendas. It's not just that they didn't go outside. Não é só que eles não foram para It's not fora, just that they don't like far. não é que eles não gostem de longe, People love inside. mas elas adoram ficar dentro. People loves to stay close Elas adoram ficar perto, at the door of their tent. na porta de suas tendas. So you
just need to learn to love outside and far. Então você não só precisa aprender a amar, ir para fora, You need to learn to let go of inside and close. você precisa aprender a largar, querer ficar dentro e The perto. third observation is very interesting. E a terceira observação é muito interessante. You would think that Moses heard God and then went outside. Você pensaria que Moisés ouviu Deus e então foi para fora. But go back to the text. Mas volte para o texto. When did Moses speak with God like a man speaks to his friend? Quando que Deus falou com Moisés, assim como um amigo fala com When outro? he was inside? Quando ele estava dentro? No, Moses met the Lord outside. Não, Moisés encontrou Deus do lado de fora. After he went outside, Depois que ele foi para fora, the glory of the presence appeared. a glória da presença After he apareceu. went outside, Depois que ele foi para he heard the fora, voice of the Lord. ele ouviu a voz do Senhor. We live in a day and age Vivemos numa época where there's a great promise and a great mission for the body of Christ around the world. que tem uma grande promessa e missão para o grande povo de Deus ao redor do And mundo. this commission E essa missão and this e promise essa promessa is for millions of believers around the é world. para milhões de crentes ao redor do mundo. But only a few Mas só alguns go outside and far. vão para fora e longe. Only a few meet the Lord. Só alguns se encontram com Deus. Only a few hear the Lord. Só alguns ouvem a Deus. Only a few experience the glory and the presence. Só alguns experimentam a glória e a presença. Although many were invited. Apesar de que vários foram convidados. Let us look at 5 quick applications before we get into some time of prayer. Vamos olhar para 5 aplicações práticas. If antes you're de a writing gente- notes, you can write down 5 sentences. Você está escrevendo, então escreva 5 frases. Number 1. Número 1. Outside and far is not comfortable. Longe e fora não é confortável. We are used to the easy, A gente está acostumado com o fácil, the close, o perto and the fast. e o rápido. Our generation loves the word insta. A nossa geração adora a palavra Instagram, Instagram, instant photo, fotos instantâneas, insta shopping, compras rápidas, anything instant. tudo no mesmo Like this. instante. We like to have everything at the grasp of our A hands, gente adora ter tudo na ponta dos nossos dedos, within our reach. próximo do nosso alcance. Easy. Easy is good. Fácil, fácil é bom. Fast is beautiful. Rápido é lindo. We love comfort so much A gente adora o conforto tanto that it's hard for us to live outside and far. que é difícil para nós viver longe e fora. Moses and Joshua needed to get out of their comfort zone and walk for a long time to meet with God. Moisés e Josué precisavam sair da sua zona de conforto e ir longe para Our encontrar generation Deus. does not like to go for long walks. E a nossa geração não gosta de ir para longas caminhadas. We can play sports, we can work out, we can play soccer. A gente pode fazer esportes, pode ir para academia, Futebol, jogar futebol. futebol. But we don't like long walks. Mas a gente não gosta de caminhar por tanto tempo, Not in the sun. não sobre o sol. Is this because we're afraid to fail? Será que é porque a gente tem medo de errar? You know, in all sports, Sabe, em todos os esportes, the best scorer in the history of the sport, aquele que mais fez pontos na história dos esportes, whether it's Cristiano Ronaldo in football or LeBron James in basketball, seja Cristiano Ronaldo no futebol ou LeBron James no basquete, the best scorer aquele que mais faz pontos is the one that made the most number of shots. é aquele que mais tentou. And he's usually the one that missed the largest number of shots as well. E geralmente é aquele que mais errou também. You know, in a football game, Sabe, num jogo de futebol, the only guarantee that you will score 0 a goals única garantia que você vai fazer 0 gols if you don't make any shot on target. é se você não chutar pro gol. You have to make a shot Você precisa chutar so that there's a chance to score. para que tenha uma chance de marcar. If you are waiting all your life, Se você está esperando a sua vida inteira, you will never go. você nunca vai. You will never experience. Você nunca vai You will experimentar. not meet God. Você não vai encontrar Deus. If you want to wait, Se você quer esperar, if you like the se easy, você gosta do fácil, if you are so comfortable in your comfort se zone, você está tão confortável na sua zona de conforto, you will not meet God. você não vai You will encontrar not hear Deus. God. Você não vai ouvir And He will Deus. not be able to use you, E Ele não vai poder te usar, although He really wants to. apesar de que Ele quer muito. God wants time and effort. Deus quer tempo e esforço, Because grace is free, porque a graça é gratuita. we feel mistaken sometimes A gente acha algumas vezes that it's cheap. que ela é barata. Were you saved for free? Vocês foram salvos de
de graça? Were you here saved for free? Vocês foram salvos de graça? No, you didn't pay a price, but it was not for free. Vocês não pagaram um preço, mas não foi Somebody de paid a graça. very, very expensive price so that you can get this gift for free. Alguém pagou um preço muito caro para que você possa receber esse presente de In graça. the kingdom of God, both quality and quantity are very E important. no reino de Deus, a quantidade e a qualidade são ambos importantes. You cannot insta God. Você não pode ter um Deus instantâneo. Instant prayer is not a thing. Oração instantânea não é algo. You need time in the presence of God. Você precisa de tempo na presença You de need Deus. time before the word of God. Você precisa de tempo com a Don't palavra de ask Deus. ChatGPT to summarize the Bible for you. Não peça ao ChatGPT para resumir a Bíblia para você. This is not something to do quickly Isso não é algo para ser feito rapidamente or easily. ou facilmente. You have to get out of your comfort Você zone. precisa sair da sua zona de conforto. In my country, our church went out of its comfort zone 30 years ago. E no meu país, a nossa igreja saiu da zona de conforto 30 anos atrás. Besides the worship services on the weekend, Além dos cultos no final de besides semana, discipleship groups, além dos grupos de discipulado, we've had a weekly prayer meeting for 2 hours every Monday for 30 years. a gente tem um encontro semanal de oração toda segunda-feira por 30 anos. And then overnight prayer the last weekend of every month for the last many years. E vigílias também ao final de cada mês por Time and effort, tempo e esforço. not for comfort, Não por conforto, not for fun, não por graça. Assim. is the price you need to pay. É um preço que precisamos pagar. I want to ask you, Eu quero te perguntar, are you comfortable? vocês estão confortáveis? Are you seeking to be comfortable in your life? Vocês estão procurando estar confortáveis na vida de vocês? God wants you outside and far, Deus quer você longe e your fora comfort zone, da sua zona de conforto, so He can meet you, para que Ele possa te encontrar, speak to you, falar com você and send you to change the e nations. te enviar para mudar as nações. Application number 2. Aplicação número 2. Outside and far is not just not comfortable, Fora e longe não é confortável, it is also not popular. também não é popular. Everyone was invited, Todos foram convidados, but only 2 people went. mas só 2 pessoas foram. When I see a conference like this where many people show up, Quando eu vejo uma conferência assim que várias pessoas aparecem, I enjoy. eu fico feliz. But I know that the deep work that God does in our life Mas sabe aquele trabalho profundo que Deus faz nas nossas vidas? doesn't happen in popular events. Não acontece em eventos populares. Yesterday we heard about discipleship. Ontem a gente ouviu sobre The discipulado. mark in your life, Aquele selo na sua the vida. deep work that God does in your life Aquele trabalho profundo que Deus faz na sua is vida. not amongst the thousands. Não é no meio de milhares. The thousands were waiting beside their Os tents. milhares estavam esperando ao lado de suas tendas. 2 people went out. 2 pessoas foram para fora. If you are following the crowds, Se você está seguindo a multidão, you will not meet God. você não vai encontrar You will Deus. not hear God. Você não vai ouvir Deus. And you will not be commissioned by E God. você não vai ser comissionado por Ele. 1 Corinthians 9:24 1 Coríntios 9, is 24 differentiating between spectators and players. diferencia espectadores de Many jogadores. people run the race, Várias pessoas correm a corrida, but only one receives the prize. mas um somente leva o prêmio. Run so that you may obtain it. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Church attendance is not true discipleship. A ida à igreja não é sobre discipulado. Clapping for the worship team is not Christianity. Aplaudir o time de louvor não é cristianismo. Loving your pastor is not your calling. Amar o seu pastor não é o Those seu are good chamado. things. Please clap, please worship, please love your pastor. São coisas boas. Por favor, aplaudam, louvem, amem o seu pastor. God called you to the field, not in the stands. Deus te chamou para o campo e não para os palcos. I grew up watching my father minister. Eu cresci vendo meu pai ministrar. I watched for a long time. E eu vi por muito tempo. My life with Jesus started when I joined the field. A minha vida com Jesus começou quando eu me juntei ao campo. Are you still watching, Vocês ainda estão assistindo? or did you join the field? Ou vocês se juntaram ao campo? Stadiums can be full. I was with my son around Maracana Stadium. Estádios podem ficar lotados. Eu estava com meu filho no Maracanã.
100,000 people can sit there. Centenas de milhares de pessoas podem sentar But lá. only 11 players will represent Brazil. Mas só 11 jogadores representam o Brasil. God is looking for the people that are not following the crowds. Deus está procurando pelas pessoas que não estão seguindo as multidões. There is a big danger and disaster in our age here in the mega churches. Tem um grande perigo e desastre na nossa época aqui com as grandes igrejas. A church will have thousands of people Uma igreja terá milhares de pessoas with a few pastors doing the ministry. com alguns pastores fazendo a ministração. Was this the design of Jesus? Foi esse o design que Jesus Did he say, queria? go and make disciples senior pastors? Ele falou, vai e façam discípulos pastores sêniores. Did he commission a few people to do the work and wanted thousands to just watch? Ele comissionou somente algumas pessoas para fazer o trabalho e milhares para assistir? Yes or no? Sim ou não? No. Não. Then why are we all watching a few people do the work? Então, por que estamos assistindo algumas pessoas fazerem um trabalho? Are you clapping to your pastor? Vocês estão aplaudindo o seu pastor? Are you one of the many? Vocês são um dos vários? Because God is looking for a few people Porque Deus está procurando alguns to go outside and far for Him. que vão para fora e longe por Ele. Third application. A terceira aplicação. I don't need to speak much about the third one Eu não preciso falar muito sobre a terceira, because Rodrigo shared it so well this morning. porque o Rodrigo compartilhou tão bem essa manhã. Outside and far is not popular. Então, fora e longe não é popular, It is not comfortable, não é confortável and it is not a selfie. e não é uma selfie. It's not about the front camera. Não é sobre a câmera frontal. Where are your eyes? Onde estão os seus olhos? If your eyes are always on yourself, Se os seus olhos estão sempre em si mesmo, if your eyes are stuck inside, se eles estão sempre presos para dentro, God will not meet you. Deus não vai te He encontrar. will not be able to speak with Ele you. não vai ser capaz de falar Nor com will He be você. able to send you. Ele não vai poder te enviar. He wants you outside and far of yourself. Ele quer você longe e fora de si As mesmo. Rodrigo said this morning, for me to live is Christ, Assim como o Rodrigo falou, para mim viver é Cristo and to die is truly gain. e morrer é verdadeiramente lucro. Most phones now have two A cameras. maioria dos celulares hoje tem duas câmeras. If your phone has two cameras, please pick Se it up seu now. celular Hold tem duas it. Show it câmeras, to por me. favor, mostre aqui para mim. Let's open our cameras. Vamos abrir nossas câmeras. Let's start by opening the front camera. Vamos abrir a câmera frontal. I can only see Eu myself. só posso ver a mim mesmo. I am the center of my life. Eu sou o centro da minha vida. I am the source. Eu sou a fonte. I am the reason. Eu sou a razão. I am crazy. Eu sou maluco. God is for me. Deus é para mim. I want to receive. Eu quero receber. Love me, Jesus. Me ame, Bless Jesus. me. Abençoa-me. It is all about me. É tudo sobre mim. I am inside. Eu estou dentro. My tent. A minha tenda. My life. A minha vida. Jesus. Jesus. Revolve around me. Gire ao redor de mim. Is this our faith? Essa é a nossa fé? Is this the gospel we receive? Esse é o evangelho que Would you recebemos? please shift the camera? Por favor, mudem a câmera de vocês Look at the back e camera. vejam a câmera traseira. I see thousands of beautiful young Eu people. vejo milhares de jovens I see a lindos. nation Eu that vejo- has a bright future. Eu vejo uma nação que tem um futuro lindo. I see a generation that can make a Eu difference. vejo uma geração que pode fazer a I diferença. see fire. Eu vejo fogo. I see faith. Eu vejo fé. I see a lot more than I used to see when I had the front camera on. Eu vejo muito mais do que eu poderia ver com a câmera God frontal. wants you to look outside. Deus quer que você olhe para God fora. wants to be your center. Deus quer ser o He seu wants to be your centro. Ele source. quer ser a sua fonte. Satan wants you to live E o inside, diabo quer que você viva Selfish. dentro, com egoísmo, proud. orgulho. But our God is love. Mas o nosso Deus é amor. You know what is the meaning of love? Sabe qual é o significado de amor? Outside. É ir para fora. Love is to give. Amor é dar. Love is to serve. Amor é servir. Love is to go. É ir. As Paul said, for me to live is Christ. E assim como Paulo falou, para mim viver é Cristo. Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta. How much of your time, Quanto do seu tempo, money, dinheiro and thoughts? e pensamentos? Those three are very important. Time Esses três são muito importantes. is a Tempo, very important currency. é It's algo very muito valuable. importante, muito valioso. Money is also a currency and it's a little bit valuable. Dinheiro também é um pouquinho valioso. And your thoughts, E os seus pensamentos it's a currency. também é uma moeda.
If you have 100 hours, Se você tem 100 horas, 100 reals, 100 reais, and 100 ideas e every 100 day, ideias todos os dias, how much of those are about you? quanto disso é sobre você? I want to spend time for me. Eu quero passar tempo para mim. I want to spend money to buy something for me. Eu quero gastar dinheiro para mim. I have ideas about me Eu tenho ideias sobre mim and my future e o meu futuro and my life. e a minha vida. I'll give you 3 practical ideas to help you live on your back camera, not on your front camera, if you want to write them down. Eu vou te dar 3 ideias práticas para que você possa viver na sua câmera traseira e não na frontal. Jesus called us to wake up every day and carry our cross and deny ourselves and follow him, right? Jesus nos chamou todos os dias para negar a si mesmo e carregar a sua cruz, certo? Choose every day when you wake up to remind yourself Escolha todos os dias acordar e se lembrar that today que hoje is not about me. não é sobre eu. Today is about him. Hoje é sobre Ele. One practical idea to help you here E algo prático para te ajudar is aqui your lock screen. é a sua tela de bloqueio. Because the first thing you do when you open your phone is that you look at your lock screen. Porque a primeira coisa que você faz quando abre o seu celular é olhar para a sua tela de If bloqueio. your lock screen is a selfie, Se sua tela de bloqueio é uma selfie, you're telling yourself today is about who? você está se falando que hoje é sobre quem? It's about me. É sobre eu. If your lock screen Se a sua tela de bloqueio is a reminder é um lembrete to deny yourself, de negar a si mesmo, it could be a cross. poderia ser uma cruz, It could be number 3. poderia ser o número 3. You know what does number 3 symbolize? Sabe o símbolo do número 3? God first, Deus primeiro, others second, os outros segundo, and I'm third. e eu sou o terceiro. Isn't this the summary of all commandments? Não é um resumo de todos os mandamentos? Change your lock screen. Mude sua tela de bloqueio. Spend long times worshiping God, Passe longos tempos adorando a Deus, not asking anything from Him. não pedindo algo a Ele. If you read a lot of Se Psalms, você lê vários salmos, you will forget about yourself and think about Him. você vai se esquecer de si mesmo e lembrar If you dele. spend time in nature, Se você passar tempo com a looking natureza, at the mountains olhar and the sea, para as montanhas, os oceanos, it's your back camera. é sua câmera traseira. Less time in front of the mirror, Menos tempo em frente ao espelho, more time in front of nature, mais tempo em frente à or natureza. psalms, Ou salmos. or singing worship Ou songs. então cantando louvores. I want to differentiate between Christian songs and worship E eu songs. quero diferenciar entre músicas cristãs e louvores. You know the song Dusty Bibles Você sabe a música Dusty Bibles? and brand new iPhones? Branding New iPhones? Is this a good song? Essa é uma It's a música very boa? good song. It's a nice song. It's a Christian song. Muito boa, é uma música cristã. But who is this song about? Mas quem é essa música sobre? Who? Quem? Me. Dusty Bibles. They don't know it? Okay. If I sing it, they won't like it. Christian songs are sometimes about us. As músicas cristãs, a maioria das vezes é sobre nós. But when you sing Holy, Holy, Mas quando você canta Santo, Who is this Santo, about? de quem é isso sobre? when you sing about the name, Quando você fala Of sobre Jesus. o nome de who is Jesus, this about? é sobre Read quem songs, isso? Então, leia salmos, spend time in nature, passe tempo na natureza, sing worship songs, cante louvores, and read the Gospels, e leia os evangelhos, focusing only on the character and person of Jesus. focando somente no caráter e na pessoa de Jesus. Not the woman, not the disciple, not the child. Não as mulheres, os discípulos, as Only crianças, Jesus. somente Jesus. Practice those 4 every day. Pratique esses 4 todos Your os back dias. camera will become stronger, E a sua câmera traseira será mais forte. and your front camera will become weaker. E a sua câmera frontal ficará mais fraca. So let's revise. We finished 3 points. We're almost done. Então vamos resumir. Outside and far is not comfortable, right? Longe e para fora não é confortável. Give me a thumbs up if it's not comfortable, if you Faz know um that it's not joinha se você comfortable. sabe que não é confortável. Outside and far is also not popular, right? Para fora e longe também não é popular, certo? Outside and far is not a selfie. Para fora e longe não é uma selfie. Let me give you some good news. Deixa eu dar umas boas notícias. Point number 4. Ponto número 4. Outside and far is not silent. E fora e longe não é silencioso. When you go outside and far, Quando você vai para fora e longe, the pillar of cloud descends.
aquela nuvem, o pilar de nuvens And the desce. Lord starts to speak with E o Moses Senhor começa a falar com Moisés. like a man speaks to his friend. Como um homem fala com seu amigo. Face to face. Outside and far is amazing. Face a face, longe e fora, There's é an incrível. encounter. Tem um encontro, There's a conversation. tem uma conversa. Who here had their strongest encounter with the Lord when you were not in your home or in your church? Quem aqui teve seu encontro mais forte com Deus quando você não estava em casa ou na igreja? Who here had the strongest encounter with the Lord in a camp or a conference or another city? Raise your hand. Quem aqui teve encontro forte com Deus num Show me your acampamento, numa conferência ou fora? Wow. Uau! Outside and far Longe e fora is not silent. não é silencioso. When you get out of your comfort zone, Quando você sai da sua zona de when you seek conforto, the Lord, quando você procura when you Deus, don't follow the quando crowd, você não segue a when you multidão, close your front quando camera, você fecha a sua câmera frontal. I want to share with you a personal story. Quero compartilhar uma história pessoal com A few vocês. years ago, I asked the Lord, Alguns anos atrás eu perguntei a Deus, why don't I hear your voice? por que eu não ouço a sua Enough. voz o suficiente? I want you to speak to me more. Eu quero que o Senhor fale comigo mais. You should speak to me more than that. Você deveria falar comigo mais do que isso. I need to hear your Eu voice. preciso ouvir a sua voz. And in this season in my life, E nessa temporada da minha vida, I used to hear his voice very little. eu costumava ouvir muito pouco a sua voz. And then I made a promise. Então eu fiz uma promessa. I said, Lord, when you speak to me, Eu falei, Senhor, quando o Senhor falar comigo, I will act upon what you say. eu vou agir sobre o que o Senhor falar. And the next day, I was preaching at church. E no dia seguinte eu estava pregando na igreja. And in the last song during worship time, E na última música do louvor, I was closing my eu eyes. estava fechando meus olhos I saw a girl e eu vi uma menina in the metro, the underground, no metrô, crying chorando and saying, why did you forget me, God? e falando, por que você se esqueceu de mim, Deus? And I was like, E eu estava, I'll pray for her. eu vou orar por ela. And then I went on the stage, started to preach. Então eu fui no púlpito, And I comecei a remembered pregar the promise. e eu me lembrei da promessa. But it's very awkward. There's like 1,000 people in the church. Mas é muito estranho, tem 1000 I pessoas na don't know what to igreja. do, what to say. Eu não sei o que fazer, o que falar. But I made a promise to go outside, Mas eu fiz uma promessa de ir para outside my fora, comfort zone. fora da minha zona de conforto. So I said, I want to pray for everyone in the room. Então eu falei, eu quero orar por todos nessa sala. And if you are a lady E se você é uma mulher that feels that the Lord forgot you, que acha que o Deus te esqueceu, and if you were crying on your way to church in the e underground, se você estava chorando o seu caminho para a igreja no metrô, I want you to raise your hand to pray specifically for eu you. quero que você levante a mão para que eu ore especificamente por você. I started hearing crying from the end of the church. Eu comecei a ouvir um choro lá no final da igreja. One woman started crying. Uma mulher começou a chorar. I look at her. Eu olhei para ela. She is the woman from my vision. Ela é a mulher da minha visão. She said, wow, Jesus, you really speak. E ela falou, Jesus, você realmente fala. What do I do now? O que eu faço agora? And I hear a sound, another voice in my heart. E eu ouço a outra voz no meu coração. 50,000 pounds, 5.500 batidas. which is around $1,000. Que é aproximadamente... 1.000? $1,000. $1.000. Yeah. 5.500 libras, que é aproximadamente $1.000. So I asked one of our leaders to pray, Então eu pedi para um dos nossos líderes para orar. and I walked to her, Então eu andei até ela and I say, e eu falei, I'll tell her, do you have a financial problem? eu vou falar para ela, você tem um problema financeiro? And if she has a financial problem, Se ela tiver um problema financeiro, God wants me to support and give the amount. Deus quer que eu apoie ela e dê essa quantia. I go to her and I ask, are you facing financial problem? Eu vou até ela e pergunto, você tem problemas financeiros? She says E yes. ela fala, sim. I told her, can you tell me how much? E eu perguntei, você pode me falar quanto? She tells me 50,000 pounds. E ela me falou, 5.000 libras. I told her, the Lord knew you were coming today, 50.000 libras. and O He Senhor falou, heard your cry. e ele falou, o Senhor falou, você viria hoje. Ele ouviu o seu choro.
and he provided the amount. E ele providenciou a quantia. On my way back to the No stage, meu caminho de volta ao púlpito, I'm thinking I only have $500 with me today. e eu tô pensando, eu só tenho $500 comigo Not in hoje. my pocket. I mean, I only have $500 that I can give her. Não no meu bolso, mas só tenho $500 que eu posso dar para ela. I go back on the stage. E eu volto pro púlpito. I find a piece of paper. E eu encontro um pedaço de papel. Someone from the church Alguém da igreja said, I want to help her with $500. falou, eu quero ajudar ela com $500. I took his 500 and Okay. my 500 Peguei os 500 dele, os 500 meu, and I gave it to her. e eu dei para ela. For me, this was a miracle. E para mim isso foi um milagre. And her life was transformed. E a vida dela foi transformada. And many people were encouraged. Muitas pessoas foram encorajadas. It's not because I can hear God's voice very well. Não é porque eu posso ouvir a voz de Deus muito bem. You know what happened? Você sabe o que aconteceu? I went outside. Eu fui para fora. I was ready to get out of my comfort zone. Eu estava pronto para sair da minha zona de conforto. I said these things a lot. Eu faço essas coisas muitas vezes. The more I try, Quanto mais eu the tento, more I shoot. quanto mais eu The chuto, more I go. quanto mais eu The vou, more I run, quanto mais eu corro, the more he speaks. quanto mais ele fala, The more he moves. quanto mais ele se move, Because I gave him space. porque eu dei espaço a ele, Because I lost control. porque eu perdi o Because I'm controle, no longer comfortable. porque eu não estou mais confortável, Because I'm not following the porque eu crowds. não estou seguindo a multidão. Move out. Se mova Far away para longe, for days. por dias, And listen to his heart. e ouça o coração dele, And act upon what he says. e haja a partir do que ele God fala. wants you outside and far. Deus quer você longe e fora. And the last one. E a última, It's also good news. também é uma boa notícia. Outside and far is not comfortable. Fora e longe não é confortável, It's not popular. não é popular, It's not a selfie. não é uma selfie, It's not silent. não é silencioso, And you're not e alone. você não está sozinho. Please don't go outside alone. Por favor, não vá para fora sozinho. Could you please bring with you Joshua? Você poderia levar com você Josué? Moses did a great job as a leader because he brought Joshua along. Moisés fez um bom trabalho como líder porque ele levou Josué Joshua junto. didn't have a Joshua, Josué não tinha um Josué, but Moses had a Joshua. mas Moisés tinha o Josué. You can be hearing me now and say, hey, I'm Joshua. E você pode estar me ouvindo e falando, ei, I eu am sou the young Josué, one. eu sou aquele menor. I think there is someone younger than you. E eu acho que tem alguém mais novo que All você. your life you need to be a person Toda a sua vida você precisa ser uma pessoa that has a Moses, que tem um Moisés, that takes you with him, que leva você junto, and that has a Joshua e tem um Josué that you take with que you. você leva junto. When you go outside and far, Quando você vai para fora e longe, bring someone along. leve alguém junto de Don't você. forget Joshua. Não se esqueça do Josué. I'm currently 40 years Eu old, tenho 40 anos, 3 years older than Vux. 3 anos mais velho que o Vux. I look 10 years older than E eu him, pareço 10 anos but I'm mais only velho. 3 years older. Mas sou só 3 anos mais velho. I left my role at church E eu deixei o meu papel na igreja to someone younger than me para alguém mais novo do que eu. 8 times already. 8 vezes já. Not because I don't like to stay in ministry. I love what you shared, Vux. Não porque eu não gosto de ficar no I ministério, stay in ministry, eu fico no ministério, but I don't go outside alone. mas eu não vou para fora sozinho. I want to show you a group of our youth ministry. Eu quero te mostrar a foto de um grupo de jovens. This ministry is only possible. This is like a gym in Egypt. Esse ministério só é possível, é como se fosse o gym no Egito. The largest service in our church is our youth service. O maior culto na nossa igreja é o nosso culto da juventude. Because the leaders of our church, Porque os líderes da nossa they igreja, didn't go outside alone. eles não foram para fora They sozinhos. brought the next Eles generation. trouxeram a próxima geração. Please make sure Joshua is included. Por favor, façam com que o Josué também esteja incluído. I want you to stand up with me now. Quero que vocês levantem comigo agora. We will enter into a time of prayer and worship. Vamos entrar num momento de oração e adoração. And I want to remind you of a better story than the story of the tent. E eu quero te lembrar de uma história melhor do que a Can we go história da back to the tenda. picture of the tent for 1 second? Pode voltar para a foto da tenda por um segundo? In the desert. A tenda no deserto. You know, there was another man Tinha outro homem that went outside and far que foi longe e fora many times, várias vezes. sometimes to spend the whole night in prayer, Algumas vezes para passar a noite inteira em oração. sometimes by the beach, Algumas vezes pela praia. sometimes to save his friends from a storm in the water. Algumas vezes para salvar seus amigos de uma tempestade no There's a oceano. man that went outside
in a very specific occasion, in a very specific Friday. Tem um homem que foi longe e fora numa ocasião específica, numa sexta-feira. He went out of his comfort zone. Ele saiu da sua zona de His conforto. comfort zone is heaven, E a zona de conforto é o paraíso. but he left his comfort zone. Mas ele saiu da sua zona de conforto. He did not stay to be served by thousands upon thousands of angels. Ele não ficou para ser servido por milhares e He milhares de didn't choose anjos. popularity, Ele não escolheu ser popular. and he did not take a selfie. E ele não tirou uma selfie. He didn't even have a front Ele camera. nem tinha uma câmera He frontal. always looked at people Ele sempre olhava para as pessoas with loving kindness. com amor. He gave time. Ele deu tempo. He gave money. Ele deu dinheiro. He went out. Ele foi para fora. He went out to Samaria, although they didn't love him. Ele foi para Samaria, apesar de que He não went to gostavam Nazarene, dele. although they Ele foi refused para him. Nazaré, apesar de que recusaram And he ele. went to Jerusalem, although he knew that they would capture Ele him. foi para Jerusalém, He apesar went de outside saber and que far many times, many times. iam capturá-lo. Ele foi para longe e fora várias vezes. But there was one day where he went outside, Mas teve uma vez que ele foi para fora, carrying a piece of wood, carregando um pedaço de madeira, so that he can go and give life Para and que- life abundant. para que ele possa ir e dar vida, vida em abundância. And he did not call us Christians E ele não nos chamou de cristãos to be the ones that are receiving this piece of wood para ser aqueles que recebem esse pedaço de and madeira thanking him because one day he went outside for us. e agradecer a ele porque um dia ele foi para He fora is por looking nós. for a generation that is willing to go outside themselves Ele está procurando por uma geração que está querendo ir para and to fora a carry si their mesmo own e cross carregar a sua própria cruz every day todos os dias and live a life outside, e viver uma vida do lado de fora, a life of giving, uma vida de a doação, life of loving, uma vida de amor, a life that is ready to meet God. uma vida que está pronta para And hear conhecer him. Deus e ouvi-lo. Maybe you haven't heard a specific calling for your life before. Talvez você não tenha ouvido esse chamado Maybe your específico para sua relationship with vida. Jesus is cold Talvez- lately. Talvez o seu relacionamento com Deus esteja frio recentemente. Maybe because you're sitting in your couch. Talvez porque você está sentado no seu sofá. Maybe because you're comfortable Talvez porque você está confortável or popular ou popular. or a little bit self-aware. Ou então um pouquinho egoísta. We'll do two applications as we pray today. Vamos fazer duas aplicações. The first one will be a little bit chaotic A primeira é um pouquinho caótica. as the team leads us in a song of worship. Enquanto o pessoal louva conosco, I'll need you to hold on to your phone when you do this because you will need it in a minute. eu quero que vocês segurem o seu celular, porque vamos precisar dele. I want you to be geographically aware right now of where you are in this hall. Eu quero que você esteja consciente geograficamente de onde If we você can está have more light in agora. the hall, that would help. Se pudermos ter mais luz aqui nas cadeiras. So for instance, if you're standing over here, Então, se você estiver por aqui, I want to challenge you, this group that's standing here. eu quero te desafiar, esse grupo que está aqui. Don't start praying, don't start Não worshiping comece a orar, não comece a louvar, until you move. You go outside and far, até que você vá para longe, para move to the fora. other side of the room. Vá para o outro lado da sala. I see you guys here standing in the front. Eu vejo vocês aqui na frente. I want you to go to the Eu back. quero que vocês vão para trás. Those are in the back. Os que estão atrás. I want you to come into the Eu quero que vocês front. venham para a frente. I want you to respond today to the call of God. Eu quero que vocês respondam ao chamado de outside Deus and de ir far. para fora e para longe. Leave your place. You can Saiam do do this seu right lugar. now. Vocês Before podem you fazer sing, isso they will agora. start singing. Eles vão começar a Don't cantar. sing until you move. Não cante até que você tenha Move, se and as you movido. move, tell the Lord, I'm willing to Ouve e go. fala com o Senhor. I'm willing to go. Eu quero ir. I'm willing to Eu move. estou disposto a sair. I do not want comfort. Eu não quero conforto. I am not living for myself. Eu não estou vivendo para mim mesmo. I'm not following the popular Não path. estou seguindo o caminho I popular. am moving. Eu estou me movendo. I am moving. Eu estou me movendo. I am moving against the Eu flow. estou me movendo contra a maré. I am following. Eu estou seguindo. I will go. Eu vou. I will go. Eu vou. I will go. Eu vou, Senhor.